Fala galera do YouTube, beleza com vocês? A gente vai continuar aqui o nosso módulo de atomística. Hoje a gente vai sintetizar, tá, umas informações que a gente viu em alguns modelos, em especial o modelo atômico de Bohr, que é um modelo usado aí dentro do ensino médio, basicamente. A gente vai ver algumas características do átomo que a gente já tinha visto em outros modelos e nós vamos acrescentar umas novas, tá? Já para vocês começarem a entrar a estudar um pouco da estrutura atômica, futuramente elementos, seguindo a próxima playlist, a tabela periódica. Tranquilo? Então vamos lá, gente. O átomo, gente, ele é dividido em duas grandes regiões. Nós temos o núcleo, grande entre aspas, tá, gente, que são pequenos, nós temos o núcleo e nós temos a eletrosfera. Então o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo nós temos, ela é a região central do átomo. Lá ela concentra basicamente toda a massa do átomo e lá possui duas partículas. O próton a gente vai representar por Z a partir de agora, que é o que a gente vai chamar de número atômico, a gente vai entender isso daqui a pouco. E o nêutron, que a gente vai chamar por Nzinho, representado por Nzinho. Tá bom? Então, o núcleo, a região central do átomo, concentra quase toda a massa do átomo, porque a massa do elétron é quase desprezível, então por isso que a gente diz que concentra toda a massa, quase. E lá possui duas partículas, prótons e nêutrons. A eletrosfera é a região periférica ao redor do núcleo. Tudo que não está no núcleo é a eletrosfera, tá bom? E lá, como o próprio nome lembra, elétron, esfera lembra o quê? Elétron, né? Lá contém apenas o elétron que a gente representa por E. Tranquilo? Então, essa é a divisão do núcleo. Desculpa, essa é a divisão do átomo que a gente tem. Então, o átomo estudado no ensino médio é basicamente esse átomo aqui, tá? Que é o átomo, que é o modelo atômico de Bohr, né? O átomo proposto por Bohr, acrescentado às órbitas elípticas aí de Sommerfeld. Tá bom? Então, a gente tem aqui a região central, que é o núcleo. Lá a gente vai ter o próton, que está representado por vermelho aqui. Nós teremos o nêutron, que está representado por azul. E fora dela, orbitando, lá nós teremos os elétrons, tá? Os elétrons. Tranquilo? Então, esse é o átomo estudado do ensino médio. Agora, galera, essas partículas que formam o átomo, próton, nêutrons, elétrons, existem várias características, vários dados que a gente tem dela. Existem três importantes para princípio aqui no nosso canal. O primeiro deles é a massa, tá? A massa do próton em quilograma, ela é 1,673 vezes 10 a menos 27. Você vê aqui quão é pequena a massa do próton, gente. Quão é pequena, quase desprezível também. A massa do nêutron é basicamente igual à massa do próton, tá? Só que ela é 1,675 vezes 10 a menos 27 kg. E a massa do elétron é 9,110 vezes 10 a menos 31, tá? Que é uma vírgula, tá? A menos 31 kg. Por isso que a gente diz que a massa do elétron é desprezível. Porque a massa do próton e do nêutron já são pequenas. E a do elétron é menos 31, gente. Ela é muito pequena. Muito pequena mesmo. A carga, tá, gente? A carga em Coulomb, que é a unidade de carga que a gente tem aí, do próton, o próton ele tem carga positiva e o valor é 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O nêutron, né, como a gente sabe, ele é neutro, ele não tem carga, né, é uma característica dele. E o elétron, a carga dele é negativa e também é a mesma carga do próton, tá? Só que negativa, é 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tranquilo? A massa relativa, gente, a gente vai entender futuramente o que é essa massa relativa, tá? Não é o momento, tá? Mas você precisa saber que a massa relativa do próton é basicamente 1, a do nêutron também é basicamente 1 e a do elétron é basicamente 0. Com o tempo eu vou explicar para você o significado dessa massa relativa aí. Tranquilo? Então vamos seguir aí. A identificação dos átomos, tá? Gente, a gente sabe que as pessoas, elas são identificadas pelo RG, pelo CPF ou qualquer outro documento de identidade, outro documento aí qualquer no nosso mundo civil, ou para quem é militar, no mundo militar. Então as pessoas são identificadas por alguns números, tá? Já os átomos, eles são identificados por suas partículas fundamentais, que foram aquelas lá que a gente viu, lá, prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos são representados da seguinte forma, vamos imaginar que esse X aí seja o átomo, tá? Esse Z aqui, o número que vem abaixo, tá, do átomo, ele é chamado de número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, se lá tem, se esse elemento tem 10 prótons, ele vai ter número atômico aqui igual a 10, que é o Z, tá bom? Acima, gente, do elemento, nós temos o que? O A. O que é esse A? E o A é o número chamado número de massa. E o que é o número de massa? Ele é a soma do número de prótons e o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, o número de massa não é massa, tá, gente? Não tem nada a ver com massa. Ele só é uma soma de prótons e nêutrons. Então, se tu tem 5 prótons e 5 nêutrons, vai ter o quê? Número de massa igual a 10.
E os átomos eles são identificados exatamente por isso. Então, a massa que a gente representa por A, ela é igual ao número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Tá bom? Então, existe essa relação aqui para você saber quanto de massa você tem se a questão não der. Tá? As questões vão brincar muito com esse negócio de número atômico, número de massa e número de nêutrons. Tranquilo? Vamos a um exemplo aqui. Tá? Nós temos ali o Flu, o elemento Flu lá. Ele tem o quê? Número atômico 9 e número de massa 19. E as questões do ensino médio vão perguntar para vocês qual é o número atômico, número de massa, número de nêutrons e o número de elétrons desse elemento aí, desse átomo, desse elemento aí. Então, gente, qual é o número atômico? O número atômico é o que está abaixo, né? O número atômico, então, é 9, né? Então, qual é o número de massa, gente? O número de massa sempre é o que está acima, tá? O número de massa, então, ele é igual a 19. Então, significa aí que, somando nêutrons e prótons, você tem um número atômico de massa igual a 19, tá bom? Qual é o número de nêutrons, gente? O número de nêutrons você vai ter que fazer um cálculo. O número de nêutrons não vem de forma explícita assim, ele vem de forma implícita. Você vai ter que calcular para saber. Então, vamos lá. Como a gente aprendeu, gente, o número de nêutrons, o número de massa, na verdade, desculpa, ele é o quê? O A é igual ao número atômico, é o número de prótons, mas é o número de nêutrons. Você quer saber o número de nêutrons, então o que você vai fazer? Você vai isolar. O número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico, que é o número de prótons. Então, o nêutron vai ser igual a 19, que é o número de massa que a gente tem aqui em cima, menos 9, que é o número de prótons, que é o número atômico que a gente tem aqui. Então, 19 menos 9 dá o que? 10 nêutrons. Então, você tem aí no Flu 10 nêutrons. Tranquilo? Seguindo aí, gente, ele também perde o número de elétrons. O número de elétrons é igual a 9, tá? Gravem isso, gente. Sempre que você estiver diante de um elemento, todo elemento ele é neutro. Se você não vê assim carga positiva ou carga negativa sobre a representação dele, então ele é um elemento neutro. Significa que a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons, tá? Então, prótons vai ser igual a elétrons quando tiver um elemento que não tem a carga sobre a estrutura dele. Então, se tu tem 9 prótons, tu vai ter também o que? 9 elétrons, tá? Grave muito bem isso aqui, que isso aqui cai demais, tá? Em elementos nêutrons, que não tem aí, né, carga, tu não vê nenhuma carga sobre ele, nem positivo nem negativo, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Tranquilo? E, gente, o que é elemento, tá? Para gente encerrar aqui, vamos dar para vocês o conceito de elemento. Elemento químico é o conjunto de átomos, olha só, é o conjunto de átomos, uma reunião de átomos, que possui o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. Então, quando você vai na tabela periódica, você vê, por exemplo, lá o elemento hidrogênio, tá? Você vê lá o elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, ele é a reunião de um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, o elemento hidrogênio é formado por 3 átomos, tá? Por 3 átomos. Quais são esses átomos? É o hidrogênio, o deutério e o trídio. Observe que esses 3 átomos eles possuem uma coisa em comum, eles possuem o mesmo número de prótons. O número de prótons é o que identifica um elemento da tabela periódica. Todos eles possuem apenas uma carga o que? Positiva. Então, o hidrogênio possui um próton, o deutério possui um próton e o trídio, que é o hidrogênio radioativo, ele possui um próton. Então, que característica o elemento é exatamente isso? Todos eles possuem a mesma quantidade de prótons. Ah, se tivesse 2 prótons aqui, não seria o elemento hidrogênio, aí já ia entrar no elemento hélio, que possui 2 prótons em sua estrutura. E assim vai. Então, gente, o que caracteriza o elemento químico é os seus átomos terem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de número atômico, o mesmo número atômico, tá bom? E pode variar. O próton, gente, ele não varia. Por isso que na tabela periódica os elementos são classificados de acordo com o número de próton, ou o número crescente de número atômico, que é a quantidade de próton que a gente tem no núcleo do átomo. Tá? O elétron pode variar, o hidrogênio pode ganhar, pode perder elétron, a gente vai ver futuramente isso. E pode variar também o número de nêutrons. O deutério ele tem um próton, um elétron e um nêutron na sua estrutura. Tá aqui um nêutrozinho aqui. Já o trídio, que é um elemento que é o hidrogênio radioativo, ele possui um próton, um elétron e 2 nêutrons. Então pode variar o número de elétrons, pode variar o número de nêutrons, mas o número de próton sempre é o mesmo. E isso vai caracterizar os elementos químicos na tabela periódica. Então, gente, essa é a aula de hoje. Vejo vocês nas próximas aulas aí do canal. Forte abraço a todos e até mais.